Nossa equipe de reportagem foi até o Sertão Central acompanhar a situação de cidades afetadas pelas chuvas. A primeira parada foi em Milhã, a terra do leite, que está em situação de calamidade reconhecida pelo governo federal. São comunidades inteiras sem acesso, famílias desabrigadas ou alojadas em casas de parentes e produtores rurais que perderam tudo. Eram 5 da manhã, quando Carlos precisou tirar a família de casa às pressas, levando apenas a roupa do corpo. Ele, a esposa e o filho moravam na beira do rio Capitão Mor, que passa por Milhã, a cerca de 300 quilômetros de Fortaleza. A cidade fica no sertão central do Ceará, onde é a seca que historicamente castiga a população. Mas em 2023 foi a água, em abundância, que mobilizou as autoridades. Estava dentro de casa, né? Quando eu vi aqui fora a água já perto da casa, já, aí eu tenho um bichinho pequeno, com 5 anos, aí eu saí com ele e a mulher, fui deixar no canto mais alto, ali na casa da minha irmã, né? Aí quando eu voltei para ver se salvava alguma coisa aqui, a água já tinha tomado já a casa, já estava água dentro já. Depois da enchente, já disseram que o açude estava perto de se arrombar, aí nós volta correndo de novo. Aí disseram, não é outro açude de Piquet Carneiro, aí voltamos de novo para trás. Mas é assim, desse jeito, é as correrias. Neste vídeo feito por um dos moradores no momento em que o açude sede rompeu e transbordou o rio, Carlos aparece carregando um garrafão de água. A casa dele está totalmente destruída, sujeira e móveis jogados. O pedreiro conta que havia acabado de comprar esta televisão e agora busca levantar a cabeça e reconstruir a vida com as coisas que sobraram. Fogão tá aproveitando aqui, né, para poder, a gente já voltou para poder cozinhar alguma coisa, que eu tenho criança pequena aqui, tem que ter, né. Geladeira eu arrumei uma com meu irmão, aí cama, essas cabeceiras de cama, guarda-roupas, perdeu tudo. Sofá, perdeu a maioria, quase tudo. A chuva deixou mais de 2.000 pessoas desabrigadas em Milhã, também alagou ruas inteiras. Aqui, mesmo após a água baixar, dá para ver as marcas da destruição. Nem a base de concreto da placa de inauguração da ponte suportou a força da enxurrada. Os riscos continuam, segundo a Defesa Civil do município. E é assim, ainda com medo, que Silânia Lúcia tenta retornar à rotina. Tem hora que eu não sei nem como foi mesmo, não. Sei que eu via, para mim, era tudo escuro na minha frente. Na hora a gente não sabe, né? Nem o que está se passando, não. O que a gente vê lá fora é triste, mas quando você vê o que está acontecendo com a gente mesmo, aí a gente sabe, né? Mais ainda. Ela é pequena agricultora em Milhã há 17 anos. A cidade faz parte da história dela. De acordo com a FUNSEMI, em algumas horas choveu 190 milímetros, volume necessário para encher todos os açudes da região. 40 deles arrombaram. Nessa situação, veio a água toda de imediato, invadindo toda essa área da cidade. E nós estamos aí com 80 famílias que foram atingidas só na área urbana. 80 famílias na área urbana está sendo atendida. A área rural eu ainda não tive condições de fazer o levantamento, mas é muito grande a área rural. A perca da área rural é muito grande, porque foram levados motores, gado, foram levados casas. As aulas estão suspensas e não há previsão de retorno. As escolas foram transformadas em pontos de arrecadação de doações. Roupas, alimentos, calçados, eletrodomésticos e outros materiais que possam auxiliar na reconstrução da dignidade e do teto dos milhaenses. A gente tem vários políticos, eu posso dizer, em geral, Igreja Católica, Igreja Evangélica, maçonaria também, as cidades vizinhas, prefeitos vizinhos, a população no geral, graças a Deus, vários voluntários ajudando. A gente tem um ponto de apoio lá que é a creche e a escola Cleonice, que lá a gente está recebendo esses alimentos. Lá a gente também já se viu de apoio para algumas famílias. A agricultura foi bastante impactada. Conhecida como a Terra do Leite, Milhã teve aproximadamente 220 hectares de área de produção
produção de volumoso, local destinado para alimentação de rebanho, totalmente ou parcialmente destruídos. Agricultores e produtores da região perderam motores utilizados para criação e ordenha de gado. O estábulo que pertence ao Marcos foi completamente destruído. A correnteza levou até o motor utilizado na fabricação de forragem. O senhor perdeu gado, esse estábulo impacta na produção do leite? Impacto sim, porque lá onde eu ficava, né, dava de comer a ele, desleitava, né, e tudo isso vou ter que construir de novo, né. No momento eu não estou conseguindo fazer, mas, né, tudo isso vamos começar de novo, né. Se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Deus é maior, né? As coisas de Deus ninguém pode estar questionando, né? Os produtores maiores e queijeiras de Milhã estão com prejuízos imensuráveis. Por dia, a cidade produzia 120 mil litros de leite, mas parte da rota está parada. Além dos materiais de criação, gados morreram ou foram levados pela força da água. Os acessos a muitas áreas ficaram bloqueados. Nestas imagens, é possível ver caminhos sem estradas. Os veículos não conseguem seguir viagem. Isso gira em torno de 8 a 10 milhões mensal, que gira aqui no município de Milhã. Esse valor é 2 ou 3 vezes maior do que entra de ICMS e FPM na prefeitura do município. Então a economia está parada, as estradas estão todas acabadas, por causa desses 40 açudes que arrombaram e por causa das fortes chuvas. E infelizmente as chuvas não param, consequentemente elas continuam e isso atrapalha muito. Falar sobre o que passou e os prejuízos faz seu Valdísio chorar. Esta era a casa dele. Continua com a sujeira trazida pela enchente. Há tijolos por toda parte e ele não planeja mais voltar. Aqui eu não quero mais, porque você sabe que aqui é o rio, né? O povo falava que o açude não tinha perigo, mas a gente não esperava que acontecesse isso, né? O sonho da filha de seu Valdísio também foi levado pela água. O agricultor conta que ela havia acabado de fazer uma dívida para construir a casa, onde viveria por muitos anos. Ela perdeu tudo, que estava com as coisinhas dela aqui, tudinho, né? Geladeira, tudo que tinha em casa, televisão, tudo. Perdeu a casa, devendo o comércio ali, o depósito, o boleto, tudinho ainda quase. O estado de calamidade em Milhã já foi reconhecido pelo governo federal. O governador do Ceará também esteve no município. ONGs deslocaram equipes. Há uma semana, uma força-tarefa tenta reconstruir a cidade do leite, a mais afetada pelas chuvas em 2023 até agora. A cidade do Carlos, da Silânia, do Marcos e do Valdísio. De gente que, sob o sol forte, aprendeu a resistir e, depois da chuva, está refazendo a própria história.